Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez e que nesse dia possamos entender a mensagem que vamos meditar falando sobre o Sermão da Montanha, ou o maior discurso de Cristo. Temos pelo menos 3 capítulos do livro de Mateus, onde Cristo ele traz os seus ensinos, suas orientações máximas para o nosso viver diário. Quero convidar você mais uma vez a buscarmos o Senhor em oração. Amorável Deus, bondoso Pai, te damos graças pelo teu cuidado, proteção e a oportunidade de estudarmos a tua palavra nesse dia. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito, abre o nosso entendimento, dá-nos poder para praticarmos a tua palavra. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sermão da Montanha. Começando aqui no capítulo 5, Cristo ele inicia falando sobre as bem-aventuranças ou felizes e, claro, parece chocar com a opinião da época e quem sabe dos nossos dias também. Diz que, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo a princípio aos discípulos, mas era impossível trabalhar somente com os discípulos, grandes multidões afluíam ali para próximo de Cristo e ele começa a dizer bem-aventurados ou felizes. Ele fala os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então ele começa a trabalhar ensinos que eram contrários à filosofia da época, e quem sabe é contrário dos nossos dias também, onde se apregua muito que você pode resolver tudo aquilo que você quer por você mesmo. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você é misericordioso, você vai alcançar. Você recebe aquilo que você dá. Então, é importante entender, despindo de nós mesmos, enchendo-nos do Espírito de Cristo, daquilo que Cristo pode fazer na sua vida e na minha vida. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpar de toda a nossa visão distorcida, de nossas ideias preconcebidas, nossos preconceitos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, é melhor você trabalhar para a paz, ser pacificador, do que para influenciar para a guerra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, e aí ele aplica, quem sabe, para os discípulos, para profetas anteriormente que viveram, aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é qualquer perseguição, por causa do que é justo, da justiça, porque deles é o reino dos céus. E na história está claramente definido o período dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, da Idade Média, de nossos dias, quantas perseguições, quantas injustiças foram praticadas para aqueles que queriam servir ao Senhor. E aqui diz ainda, versículo 11, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, vai até o versículo 12, Mateus falando sobre as bem-aventuranças ou felizes. Então, ele já mostra princípios contrários à expectativa daquilo que eles colocariam como o Messias, dominante, poderoso. Claro, estou falando na expectativa dos líderes, né, não das pessoas no geral. E ele passa a dizer também para os discípulos, olha, sobre o sal e a luz, a importância disso. No versículo 13 a 16, ele diz, vós sois o sal da terra. E qual a importância do sal? Nós sabemos, no nosso dia a dia, na alimentação, mas ele fala, se o sal estiver sem sabor ou perder o seu sabor, como ele pode salgar, como pode dar tempero para a alimentação? Para nada mais pressa, senão para lançado fora e pisado pelos homens. E ele fala mais, vós ou vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ficada num monte, é impossível, ela está visível. E nem se acende uma lamparina para colocar debaixo ali de um cesto ou um alqueire, como ele fala aqui, mas no velador, no local próprio, e ela vai dar luz a todos que estão na casa, vai brilhar, vai iluminar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não é glorificar o próprio homem
o próprio eu. Então Cristo começa a desmontar aquelas ideias. Ele fala, vocês são o sal e a luz, vocês têm que fazer a diferença na vida das pessoas. Mas não é simplesmente por vocês, isso não é para a glória sua, é para a glória do Senhor, para a glória do vosso Pai Celestial. Do versículo 17 e 19, ele fala sobre o cumprimento da lei dos profetas e desmonta hoje a grande maioria de líderes e pregadores que batem no peito de que Cristo veio anular a lei ou o Antigo Testamento. Até falamos sobre isso, o que é testamento, tem até mesmo uma ideia equivocada, infelizmente, até mesmo líderes religiosos, do que quer dizer o Antigo ou o Novo Testamento, muitas vezes referindo-se como se o Antigo Testamento é os escritos do Gênesis a Malaquias, e o Novo, quem sabe, de Mateus a Apocalipse. Nunca foi assim, mas ritos, cerimônias que apontavam para Cristo, e que sim, esses ritos como sacrificar ovelhas, novilhos, circuncisão e algumas festas ou rituais tiveram cumprimento na morte de Cristo, mas não a lei dos 10 mandamentos, não os escritos. E vamos deixar que a própria palavra nos diz assim: não cuideis, Mateus capítulo 5, 17 a 19, não cuideis ou não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Quem sabe aqui ele está mencionando o Pentateuco e os escritos dos profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então muitas pessoas ficam na ideia de que ele diz, eu vim cumprir. E cumprir aqui não tem o propósito de anular, de destruir, de cancelar. Está, quem sabe, naquela mesma linha de pensamento quando Cristo veio para ser batizado por João Batista, e ele procurava dissuadir Cristo. Disse, não, eu que preciso ser batizado por você, e você vem a mim. Cristo deixa assim para que se cumpra toda a lei. Então o cumprir está em torná-la gloriosa, em dar a ela a colocação correta, mostrar, como nós estamos pontuando aqui, os ensinos de Cristo, de que vai além do que simplesmente o exterior, do que ritos, de que é vestir adequadamente e estar aí em uma congregação, ou na época um templo, uma sinagoga, ou uma igreja, a adorar adequadamente naquele dia, de cantar, de estudar a palavra. Tem a ver com uma vida prática, no dia a dia, nos negócios, em casa, na escola, aonde quer que estejamos. E ele deixa bem claro, aquele que violar um dos pequenos que seja, e ensinar os homens será chamado mínimo no reino dos céus. E aquele que ensinar será chamado grande. E Cristo, ele completa, se é que podemos colocar aqui, o que foi dito aos antigos, mostrando os porquês. Por exemplo, do homicídio. Ele fala que o que está por trás do homicídio? Justamente o ódio. E se nós nos reportarmos lá no começo, Adão e Eva, Caim e Abel, quando Caim descai o semblante por a sua oferta não ter sido aceita, por escolha errada de sua parte, porque Deus diz, se fizeres o bem haverá aceitação, e ele odeia o seu irmão, e o ódio leva a cometer o homicídio. Então Cristo está falando, mostrando, pontuando nessa sequência, com respeito ao homicídio, o que leva ao homicídio, que é justamente o ódio. Do adultério, o que ele fala? Não adulterarás. Ele diz, mas eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, ou pode ser o contrário, para um homem também com intenção impura, já no coração cometeu o adultério, no pensamento. Então começa aqui o pensamento. Por isso é importante mantermos sujeito nossos pensamentos a Cristo, e o apóstolo diz tudo aquilo que é puro, que é amável, que é aceitável, que há de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, deve ser isso que ocupa o nosso pensamento, no que pensamos o dia todo. O que faz parte dos nossos pensamentos. Dos juramentos, ele diz, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, mas deve ser sim, sim ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Temos que sermos positivos, sim ou não. Não deve ter meio termo. Falando sobre a vingança, e eu até mesmo quando li a primeira vez isso, fiquei até, quem sabe, um tanto chocado, olho por olho e dente por dente. Mas mesmo nesse contexto, quando isso era aplicado lá no contexto de Israel, estava muito além do que era aplicado
nas nações circunvizinhas, porque quando você trabalha olho por olho, dente por dente, você está trabalhando um princípio de igualdade. Se alguém arrancou um dente, então o máximo que você pode fazer é arrancar um dente, um exemplo. Mas nas pessoas ali, nas nações circunvizinhas de Israel, nas nações da época, se uma pessoa desse um tapa, ele tirava a vida. Então era muito mais, não era proporcional. Então Cristo ele mostra diferente, ele vai além, não facilitando como muitos colocam. Tem músicas colocando sobre isso, sobre Cristo. Ele nos ensina a andar na segunda milha. Se alguém te bater, te ferir um lado, oferece o outro. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. E isso era o contrário àquilo que Israel estava vivendo sob um jugo romano. Olha, se um soldado fazer você andar uma milha, vai com ele duas, porque a segunda é voluntária. Então você vai quebrar a situação, vai desmontar o seu adversário, o seu inimigo, de opor resistência. Até mesmo Salomão escreveu de que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Do amor ao próximo, e aí Cristo fala, amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Então a crença na época não era essa, e quem sabe nossos dias também não é. De amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então muitas vezes nós alimentamos ódio, inveja, rancor, maldade, e isso vai fazer mal para nós mesmos. Continuando ainda no Sermão da Montanha, falando sobre as esmolas, no capítulo 6, versículos 1 a 4, ele fala, guardai de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Então, muitas vezes, até mesmo, quem sabe, pessoas, igrejas ou comunidade, fazer algo para ser visto. E não deve ser esse o propósito, né? De fazer para receber algo em troca. Ele até fala que não saiba a sua mão esquerda o que fez a sua direita. Falando sobre a oração, ele fala, quando orares, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8, não seja como os hipócritas, pois comprazem orar em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, mostrar que é religioso. As esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Isso não quer dizer também que nós não possamos fazer oração pública, não é isso que ele está falando. Cristo, em alguns momentos, fez oração pública aos discípulos. No Antigo Testamento vamos ter também situações assim. O próprio Daniel, 3 vezes ao dia, ele abria a janela ali onde morava, que virava para a banda de Jerusalém, e ali ele orava. Então era visto pelas pessoas, mas não era essa a intenção de ser visto, não era para mostrar ser religioso. Era realmente o costume que tinha para isso. Mas Cristo fala, quando ele se refere a isso, ele fala da oração que deve ser particular, daquilo que é você e Deus. Ele fala, tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então aí é a diferença. E ele fala mais, também não precisa usar de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Deus já sabe o que vos é necessário antes que venhamos pedir. E ele então passa a ensinar, até mesmo havia um pedido que ensinasse a orar, assim como João havia ensinado os seus discípulos a orar. E Cristo ele coloca princípio importante na oração aqui, conhecida como oração do Pai Nosso. Não que não possamos fazê-la, repeti-la, mas a nosso ver vai além do que simplesmente repeti-la, porque ele fala, orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Então o primeiro passo, na minha oração diária, na sua oração diária, deve ter alguns ingredientes. Primeiramente, reconhecer que temos um Pai Celestial, que Deus, o Eterno, é o nosso Pai Celestial, que Ele está nos céus, e que deve ser o seu nome santificado. Em nossas orações, até mesmo ter o cuidado de santificar o nome do Eterno. Segundo ingrediente, já nas nossas orações, pedir, deve ter esses elementos, que venha o reino dele, que seja feita a vontade de Deus, tanto no céu quanto na terra, que aliás será feita, independente de que você queira ou não, a vontade do Senhor será feita, mas reconhecer isso. O que não deve faltar nas nossas orações? O pedido e o agradecimento pelo pão de cada dia. O pão nosso, cada dia, dá-nos hoje. Não precisa pensar para amanhã, depois de amanhã, um ano.
estarmos, quem sabe, ansiosos por isso, mas pão diário, Senhor, nos conceda isso. Não simplesmente o pão no sentido material para mitigar nossa fome física, mas também espiritual. E o que mais? Não esquecer de pedir perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores. E aqui também abre-se um parênteses. Não adianta eu pedir perdão se eu não perdoo. Perdoa as nossas dívidas, nossos pecados, assim como nós perdoamos, assim como estamos abertos também a perdoar aquele que nos tem ofendido, aos nossos devedores. E não nos induzas, ou não nos deixe cair em tentação. Tá? Até mesmo há um pensamento, se não me falha a memória, de Martinho Lutero, que diz que nós não somos culpados pelos passarinhos sobrevoarem a nossa cabeça, mas sim quando deixamos eles pousarem e fazerem ninhos. Não nos permita cair em tentação, livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Cristo até mesmo fecha que, se perdoados os homens as ofensas, também o nosso Pai Celestial nos perdoará. E como vamos querer ser perdoados se nós não perdoamos? Fechando ainda o pensamento, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15. Então, ele vai ensinando todas essas lições valiosas que é para o dia a dia. Outros ensinos ainda, ele fala sobre o jejum, quando formos jejuar, e há, quem sabe, alguns motivos para isso. Até mesmo em Isaías 58 faz menção de que o jejum agradável não é simplesmente um homem se vestir de pano, de saco, de cinza, não é isso, mas libertar de todo jugo, de procurar fazer o bem para as pessoas. Mas se tivermos que jejuar, igual o próprio Cristo jejuou, período longo, né, 40 dias, Moisés também, Elias e outros, tanto como Esther, já há um momento para jejum, onde você quer dedicar para a oração, e para isso ele não precisa mostrar para os outros. Esteja como normal, seu dia a dia, levanta, lava, unge o rosto, esteja da mesma maneira, não demonstrando que você está fazendo isso para chamar a atenção. Falando sobre os tesouros no céu, diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas tesouros no céu. Aí está o segredo para nós. Falando sobre a luz e as trevas, falando sobre os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo, a nossa vida será luminosa. Mas se forem maus, também será trevas. Então, de atração daquilo que buscamos em nossa vida diária. Os dois senhores, ele fala sobre os dois senhores. Não temos como servir dois senhores, servir a Deus e servir o mundo, ou as riquezas, porque ou havemos de agradar a um e desagradar ao outro. Então ele nos chama a atenção para pontos ali diretos, objetivos da nossa vida diária. As duas estradas, dois caminhos, ele fala dois caminhos, um largo e um estreito. O caminho largo nos conduz para a perdição, o estreito para a vida eterna. E se você formos ver os ensinos de Cristo, justamente nos mostra um caminho estreito, não tão simples de ser trilhado, vai muito mais além do que professar uma religião, de estar congregando em dias pontuais. Falando sobre a ansiedade pelas conquistas da vida, Mateus capítulo 6, versículo 25 a 30, ele fala: por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E aí ele chama atenção para algo interessante: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, ou qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, ou quem sabe um palmo, ou um dia a mais à sua vida, ou quem sabe 1 centímetro a mais à sua estatura, à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais ali tão preocupados, solícitos? Olhar para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, ao fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé, ou a vocês, homens de pouca fé. Então ele nos chama a atenção de que somos preciosos para Deus, que você é precioso para Ele, que Ele tem amor. Né? E Pedro lhe fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós, cuidado de você. Tem se preocupado. É bem verdade que passamos por
adversidades, há flores, há os espinhos, mas os espinhos muitas vezes estão cobertos pelas flores. Não precisamos nos desesperar, nos decepcionarmos. Cristo, ele nos traz a mensagem de esperança. Tá? Então ele fala, não andeis inquietos o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Tá? Não vos inquieteis pelo amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Um dia de cada vez. É tudo que o Senhor nos oferece, e isso é importante para nós. Ele fala sobre não julgar, né? Fala sobre a porta estreita, falsos profetas, perseverança na oração, pedir, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á, porque aquele que bate recebe, o que busca encontra. Então, sobre a perseverança, não julgarmos ao nosso próximo, nosso semelhante, ou pelas aparências. Então é muito importante estarmos atentos a esses ensinos. Tá? E eu quero fechar falando sobre os dois fundamentos. Mateus capítulo 7, 24 a 29, você pode, claro, caso queira, dedicar em cada detalhe, em cada minúcio desses ensinamentos, é muito importante. Aliás, nossos temas é justamente nos despertar por essa busca, por esse estudo. Você pode aprofundar muito mais, é claro, temos sempre um infinito além, né, de conhecimento. Mateus capítulo 7, 24 a 29 diz que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Por outro lado, ele fala que aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, que interessante, né? O maior discurso de Cristo, o Sermão da Montanha, trazendo princípios para o viver diário, e aí traz uma aplicação para eles que serve para mim e para você. Onde temos edificado nossa casa? Na rocha, que é Cristo, ou na areia deste mundo, dos princípios deste mundo, de que diz que vai melhorar, que vai resolver? Onde temos construído? Será que é baseado no assim do Senhor, na palavra de Deus, ou na filosofia do mundo, do homem, naquilo que nós temos falado algumas vezes, na falsamente chamada ciência, que exclui Deus do seu viver diário? Que o Eterno nos ajude a entender e a aplicar em nossa vida os princípios que Cristo tem nos ensinado. Nosso próximo tema, vamos trabalhar ainda falando sobre Cristo, seus ensinos. Quem são meus irmãos? Uma pergunta interessante. Cristo fazendo essa pergunta, onde alguém chega para ele e diz: quem são meus irmãos? Quero convidá-lo mais uma vez a buscarmos o Senhor em oração. Amado Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado, proteção, pela mensagem, o maior discurso de Cristo, o Sermão da Montanha, onde traz os princípios para ensinar-nos a viver uma vida que é agradável ao Senhor, praticando nosso viver diário, a religião pura e verdadeira, que é aquilo que ensinou Cristo, não uma placa simplesmente, mas aquilo que é para o viver diário. Dá-nos a tua direção, a iluminação do teu Santo Espírito, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.